Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje o nosso tema é proporcionalidade inversa entre grandezas e relações de não proporcionalidade. Vamos juntos. Proporcionalidade inversa entre grandeza e relações de não proporcionalidade. Vamos falar um pouco de um conceito. Proporcionalidade inversa. São duas grandezas. Olhem bem como eu deixei ele bem destacado para vocês. São duas grandezas. São inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade, triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e pesos diferentes. Se a resposta for sim, então dizemos que essa grandeza são diretamente proporcionais. Então, olhe só, nós estamos falando no primeiro momento de proporcionalidade inversa e vamos também falar de grandezas não proporcionais. Proporcionalidade inversa. A variação inversamente proporcional de uma grandeza em relação a uma tabela. Vocês aí estão vendo nessa imagem que nós temos essa tabela, onde ela está mostrando velocidade e tempo. Na velocidade, nós estamos mostrando a quilometragem, tá? Quilometragem por hora. E o tempo, nós estamos mostrando aí a hora. Então, observem bem que eu tenho na velocidade 5 e o tempo 16. Se vocês olharem bem, nós vamos ter duas setas, uma indicando para baixo e a outra indicando para cima, mostrando que elas são inversamente, tá? No primeiro momento que eu tenho uma velocidade a 5 km por hora, o meu tempo é de 16. Tá? No segundo, eu tenho que minha velocidade é de 10 km por hora. Já o meu tempo vai diminuir, vai a 8 horas. E isso assim, cada vez que eu vou aumentando a minha velocidade, eu vou diminuindo o meu tempo. Pode ser que eu saia daqui para um município ou saia daqui para outro estado. Conforme eu aumento a minha velocidade, o meu tempo, tá, vai diminuindo. Vejamos agora um exemplo. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Nós temos aí 5 alternativas. Vejamos a resposta. Observe que, aumentando a velocidade, o tempo gasto no percurso diminui. Portanto, essa grandeza, tá? Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Para encontrar a velocidade do automóvel, precisamos inverter umas das razões da proporção. Então, olhe bem, eu tenho aí uma operação. Nesse cálculo, eu tenho que inverter ele. Por quê? Eu tô dizendo, no meu caso aí, que eu vou ter 2 sobre 6, que é igual a x sobre 30. Como nós estamos trabalhando inversamente, então 2 para 6 não vai ser a mesma operação de x para 30. Ela vai ter que ser invertida.
A segunda fração no segundo membro, ela vai ser invertida. Então, ela vai ficar da seguinte forma. 2 para 6, que é igual a 30 para x. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, teremos a multiplicação dos extremos pelos meios. 2 vezes x e 6, que é igual a 6 vezes 30. Daí, multiplicando 6 vezes 30, 180. O 2x, a gente coloca o 2 na divisão. Então, 180 dividido para 2 é igual a 90. Com isso, nós temos a letra A como resposta. Agora, a gente vai para um segundo exemplo. A largura e a altura das figuras geométricas são grandezas não proporcionais, pois não aumentam ou diminuem na mesma razão. Observem as duas figuras. Na primeira figura, a gente olhando bem, nós temos as arestas. As arestas elas são de 30 por 30. Tá? Se elas são de 30 por 30, a segunda figura geométrica ela é de 8 por 8. Então, na mesma proporção que eu posso aumentar uma e aumentar a outra pelo mesmo número, elas nunca vão ter o mesmo resultado. Vejamos. A aresta do primeiro é de 30 por 30. Então, 30 vezes 30, nós vamos ter aí 900 centímetros cúbicos. Desculpa, 900 centímetros quadrados. Já na segunda figura geométrica, nós temos as arestas de 8 por 8. Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Seria 64 centímetros quadrados. E se eu mudasse, por exemplo, a aresta do primeiro, eu colocasse 50 por 50, base vezes altura, seria 50 vezes 50 é igual a 2.500 centímetros quadrados. Já mudando a aresta do segundo, se eu tivesse colocado que no primeiro era 8, eu colocasse no segundo agora 12. 12 por 12, cada aresta. Eu iria multiplicar 12 vezes 12, é igual a 144. Seria 144 centímetros quadrados. Vamos agora a um exercitando. Qual é a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Resposta. Olhem bem que nós temos aí uma coisa simples. Quando duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais, temos que x sobre y, ela é igual, tá? Ela é igual a uma constante de proporcionalidade, tá? Ela é uma constante. Quando ela é nessa fração, ela vai ser uma constante. É uma constante de proporcionalidade, com o y diferente de zero. Já quando duas grandezas, x e y, são inversamente proporcionais, temos que x vezes y é igual a uma constante de proporcionalidade. Com isso, a gente observa a diferença entre diretamente proporcional e inversamente proporcionais. Vamos agora ao segundo exercitando. Um motorista de táxi cobra R$ 5,20 na bandeira, mais R$ 3,20 por quilômetro rodado. Quando triplicamos o percurso, custa uma nova corrida, igual, maior ou menor que o triplo do custo da corrida original. Justifica essa resposta.
Então, olha só, pessoal. Quando a gente vai olhar e falar em triplicar, não é que a corrida do motorista seja aquele valor e vá triplicar. Por exemplo, antes estou falando na questão, se a bandeira custa R$ 5,20 e 1 quilômetro custa R$ 3,20, então quer dizer que se você andar 1 quilômetro de táxi, vai dar R$ 8,40. Mas se eu triplicar, no caso, eu quero andar 3 quilômetros, eu não quero andar só 1 quilômetro, não vai ser que eu vá dizer, eu vou triplicar de 8,40 vezes 3. Não. Simplesmente a gente vai olhar o quilômetro rodado, porque a bandeira é fixa. Tá? Isso aqui já é uma proporcionalidade que ela não é constante. Tá? Então vejamos. Podemos analisar o custo como uma função tal que o custo C é igual a custo, X é igual a quilômetros rodado. Dessa forma, C é igual a 5,2 mais 3,20 X. Se rodarmos 1 km, obtemos 5,2 mais 3,20 vezes 1. Primeiro fazemos a multiplicação e depois a adição. 3,20 vezes 1 é 3,20. Mais 5,2 é igual a 8,40. E se triplicarmos o percurso? Vamos andar agora 3 km, que no primeiro momento nós andamos 1 km. E se nós formos andar 3 km, nós vamos triplicar esse número, esse valor? Não. Nós vamos triplicar ao quilômetro rodado. Tá? Porque a bandeirada, ela é fixa. Então ficaria 5,20 mais 3,20 vezes 3. Esse 3 aí que está aparecendo é a parte que se diz, se triplicarmos o percurso. No primeiro momento eu andei 1, agora vou andar 3 km. Então ficaria 3,20 vezes 3 é igual a 9,60. Então eu somaria 5,20 mais 9,60 é igual a 14,80. Essa foi a nossa aula de hoje. Nosso tema foi proporcionalidade inversa entre grandezas e relações não proporcionais. Acesse a plataforma Eduque, uma boa aula e até a próxima!